Nós aqui estamos falando das introduções dos textos. Como foram que eles foram, que artistas eles foram para transformar os textos bíblicos, para moldar a mente. Um exemplo técnico que aconteceu na introdução de texto, tirando o texto, outras situação, foi em Mateus 5, 48 a 52. É impressionante. Em Mateus 5, 48 a 52, se você pegar na Bíblia Católica, na Bíblia que o padre João Ferreira de Almeida escreveu, na Bíblia do crente e na Bíblia do católico, você vai perceber, prezados telespectadores, que eles omitiram o versículo 49, 50, 51 e 52. E fica fácil saber por que eles fizeram isso. Porque eles omitiram este versículo. Exatamente porque esse versículo comprometia a estrutura hierárquica da igreja de adoração ao sol, que eles adoravam no domingo, e este versículo não poderia continuar. E então, exatamente em Mateus 5, 49, veja como é que está no original. E por que eles omitiram esse texto e colocaram outros? Se não abstiverdes das coisas imundas, não chegareis ao reino de Elohim. E se não santificardes verdadeiramente o sábado, não verei ao Pai. Exatamente isso comprometeria a estrutura da Igreja Católica, que omitiu mais do que isso. Roma só permitiu 4 evangelhos, que não se chama evangelhos. Roma só permitiu 4. Mas você sabe quantos eram? E o próprio Armindo de Abreu fala isso em seu livro. Eram 360 cartas dos apóstolos. Mas Roma, o bispo Irineu, só queria que entrasse 4, devido à sua superstição. Aí está a introdução do texto e a retirada de texto, para favorecer, para modificar e manipular as mentes humanas, a fim de servir a Roma, a fim de servir ao sol, a fim de continuar a adoração ao Deus solar, até o ano de 2011, como nós estamos. Então, nosso irmão Azarias tem 10 minutos, irmão, para responder. É interessante, pela colocação do professor, né, baseado em Armínio aí, fica difícil você acreditar na Brit Hadashah. Eu não tenho nenhuma aqui original do 1º século. A Peshitta que é confiável é do 4º século. Ainda tendo um debate com a primeira Peshitta, uma versão siríaca, tá, um manuscrito siríaco. Realmente, em que eu vou acreditar? Esse módulo, né, aqui de forma batismal, né, que está em Mateus 28, versículo 20, foi acrescentado. O idioma no topo do madeiro foi acrescentado. O que não foi acrescentado na Brit Hadashah? Confiar em quê? Eu queria que o professor, se pudesse, com toda a humildade, me passar uma Brit Hadashah, sem ser a Peshitta, tá? Porque a Peshitta eu pesquisei bem, sem ser a Peshitta. Uma Brit Hadashah confiável, dos dias apostólicos. Eu preciso dessa Bíblia, inclusive em original. Porque se judeus escreve aqui um documento sacro, e isso não é confiável, Roma vem e paganiza. Se Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, e quando o Papa Damaso pediu para Hierônimo fazer uma tradução da Bíblia para o latim, não é por questão do nome Yeshua, não é por questão, tá, de batismo infantil ou de crenças vaticanistas. O que ele pediu foi que havia muitas versões do latim nos seus dias, tanto quanto os manuscritos gregos. E aqui eu tenho cópia de manuscrito grego de 150 após o Mashiach. É o que eu tenho, irmão. Mas não é confiável. O que eu vou acreditar em quê? Porque se a Brit Hadashah, que Shaul escreveu, né, que Lucas escreveu, que Yohanan escreveu, não é confiável porque foi paganizado pelo sistema vaticanista, eu vou acreditar em quê? Então, eu, Azarias Pereira Leal, preciso de uma Bíblia confiável, uma Brit Hadashah, seja em aramaico, em grego, em hebraico do 1º século.
Pelo menos alguma coisa que se aproxima, porque a Peshitta não me convence em termos de confiabilidade. Havia encrenca entre elas, primeira e segunda, como houve com a antiga latina e com a Vulgata de Jerônimo. Então fica difícil realmente hoje você seguir Hamashia, tá? Seguir, né, o Bené Elohim, o Filho do Eterno, baseado em versões em que a cristandade hoje a tem para pesquisar, para estudar. Fica difícil, porque tudo que envolve, tá, grego e latim é paganizado pelos padres católicos, é paganizado por um sistema vaticanista, tá? Então em que eu vou acreditar? A própria Septuaginta é uma farsa, é uma mentira, tá? De repente, tanto quanto a Bíblia viva é uma Bíblia satânica. Em que eu vou acreditar? Teria que o próprio Yeshua, o Mashiach, vir na terra e me pregar face a face um outro evangelho? Porque fica difícil de hoje um neófito, um irmão que muito mal conhece, né, o abecedário, ler uma Bíblia em português porque não é confiável. Ele está sendo enganado por uma massa enorme de Bíblia que são todas falsas quando entra um termo latim ou grego. Mas aonde está a verdade? A Bíblia verdadeira, onde está a Brit Hadashah que eu deva confiar? Fica difícil. Se Shaul escreveu as suas cartas a um povo de língua grega, na maioria, porque era o inglês na época, né? Era o koiné, tá? Escrito em letras unciais, em letras maiúsculas, tá? Então, realmente, em que eu, um neófito, um iniciante na fé de Mashiach, devo acreditar? Tenho que conhecer o hebraico, Taná e Brit Hadashah? Eu tenho que me tornar um prosélito judeu para me entender os oráculos, né, do Eterno? Fica difícil. Realmente, eu tenho que pegar todas as minhas versões de Bíblia, não importa se é Almeida, se é Matsuari, e tem que jogar todas num saco de lixo, porque nenhuma vale nada. Fica difícil. E quando entra uma palavra centurião, quem colocou foi os romanos. Olha, a palavra Yeshua, aí foi os judeus, aí é oráculo. De repente, olha, o denário, aí foi os romanos. Olha, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, foi paganizado. E fica difícil. Eu confesso para vocês que eu, sinceramente, eu tenho em casa mais de 20 versões de Bíblias, tá? A própria Bíblia de Jerusalém eu tenho em casa. E eu li esse assunto sim, mas pena que eu não trouxe ela, tá? E eu soei de outra forma ali a colocação da Bíblia de Jerusalém, tá? Mas eu diria que fica difícil. A Bíblia diz no livro de Atos, né, que a igreja de Deus crescia e até havia ali uma discussão em relação aos goim, aos gentios, às nações, mas os gregos e o povo hebreu. Havia uma disputa ali. Teve que Deus, através, né, dos irmãos, ali intervir. Então, o evangelho, tá, do Mashiach estava sendo disseminado na face da terra nos dias apostólicos. Difícil acreditar em alguma coisa. Amém. Então, nosso irmão Robespierre tem 5 minutos. Primeiramente, quero dizer a vocês claramente, deu ênfase às palavras dele, ele tem razão. Foi o objetivo de Roma colocar essa dificuldade. Roma, ela misturou tudo. Por isso que a palavra é Babilônia. Os padres tinham um objetivo, manter você, meu querido telespectador, ligado a eles, controlado por eles, adorando a religião que foi imposta por Constantino. Mas esta religião já veio de milênios, como Jesus já havia sido pregado há milênios lá na Babilônia. E realmente, esta tradução das Escrituras que hoje existe, ela não é confiável. Ela não é confiável. Ela realmente, ela tira você do eterno. Ela distancia você das coisas do Elohim Todo-Poderoso. Agora eu vou dizer para você uma coisa. Porém, Yeshua escondeu um código. E este código, ele consegue resgatar a Bíblia verdadeira. Este código está em hebraico. O código colocado por Yeshua, escondido na própria Torá, ela resgata toda a Bíblia, porque ele sabia que os padres iriam fazer isso, para que as cabeças de vocês, a cabeça da humanidade, pudesse não acertar o caminho. Era este o propósito de Roma. E o código foi 4 coisas em hebraico. Era chamado de Peshar,
era o primeiro aspecto do código. O segundo era remes, é o segundo aspecto do código. O terceiro código era exatamente drash, é o terceiro aspecto do código. E o quarto aspecto era chamado sod. E Yeshua ensinava muito bem isso aos discípulos. Por mais que Roma escondeu a verdade, esses 4 níveis, Peshá simples, remes, parábolas, drachá, profecias, pesquise mais, se aprofunde, e sod, o oculto. Dentro da Torá está toda a Brit Hadashá codificada, está toda a vida do Mashiach codificada. E foi isso que nós fizemos, uma pesquisa profunda, uma pesquisa que levou a nascer uma Bíblia, que as traduções de Roma foram tiradas. As corrupções de Roma foram retiradas. As contradições de Roma foram tiradas. E também as inserções de Roma foram tiradas. Por quê? Porque nós obedecemos as 4 regras pré-colocadas pelo próprio Mashiach. Nós pegamos um drash, uma tradução, e pegamos os originais que a gente pôde pegar da época. Depois nós nos aprofundamos mais. E fomos em pesquisa procurar no mundo inteiro. E anos e anos de trabalho fez nascer a Peshitta. E depois fomos no Sod e foi confirmado. Ela se harmoniza, essa daqui se harmoniza com a Torá, esta Peshitta. Exatamente porque a pergunta do Azarias é verdadeira. Fica difícil no mundo de hoje confiar nesta Bíblia. E o próprio Arminio de Abreu, que é um historiador, é um economista, não tem nada a ver com religião, ele disse isso. Arminio de Abreu, ele disse: esta Bíblia que vocês têm hoje nas mãos é um fruto de Constantino, ela é adulterada, ela é corrupta. E o próprio livro, exatamente, de Jerônimo, trator da Bíblia, de Pierre Maraval, na página 44, ele diz: eu mudei a Bíblia, eu acrescentei. E na Bíblia Thompson, na página 1377 e 1378, o próprio Almeida, ao escrever algumas palavras sobre o que ele fez, ele disse: eu acrescentei milhares de erros dentro desta Bíblia. Está lá na Bíblia Thompson escrito isso. Vocês, eu faço um apelo: a quem confiar? Eu apelo para a palavra do Eterno, Zacarias 8, versículo 20, 21, quando diz, anote esse versículo, quando diz: o que vocês devem fazer? O que vocês devem fazer está aqui. A fórmula para vocês se libertarem de Roma está aqui. Um minuto. Só vou ler o versículo. E disse: e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Yehoá Adonai, e buscar o Yehoá dos exércitos. Eu também irei. 22 diz: assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Yehoá Adonai dos exércitos, e a suplicar o favor de Yehoá. 23. Assim diz o Yehoá, o último versículo, dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim no tissi de um talitote de um judeu, dizendo: iremos contigo, judeu, porque temos ouvido que Elohim está convosco. Para quem não sabe o que é um tissi, eu estou aqui com um. Isso é um tissi. Isso aqui é um tissi. A solução que a palavra do Eterno diz: se volte para o hebraísmo, se volte para o hebraico, volte para as veredas antigas, volte para o Yehoá Adonai, o antigo de Israel, que vos deu a Torá. E vocês, queridos telespectadores, irão ser salvos. Não há salvação senão em nenhum outro, em Yeshua. Não há salvação em Jesus Cristo, somente em Yeshua, o único Salvador de Israel, e não Jesus Cristo de Roma. Então, terminamos o segundo bloco, né? O segundo bloco desse debate, graças a Deus. E vamos ter agora um intervalo de 5 minutos. E convidamos alguém que está aqui presente, se querem fazer algum comentário a respeito deste segundo bloco, desse debate. Existe alguém que quer fazer um comentário? Nosso irmão Paulinho, fique à vontade. Hã? Ah, irmão ali também? Então, você quer deixar ele? É uma pessoa só. Uma pessoa só.
Você quer, Paulinho, você ou o irmão lá? Isso. Então, vem aqui, Paulinho, vem à frente, por gentileza. Isso.